Minha irmã e meu irmão, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, que o reverendo Jorge gosta sempre de dizer, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 17, os versículos 11 até 19, são aí 9 versículos, um texto muito rico, muito conhecido. A epígrafe aqui diz a cura de 10 leprosos. Lucas 17, 11 a 19. Eu sou crítico dessas epígrafes, porque epígrafe às vezes não diz nada. Cura de 10 leprosos não diz nada. O que diz é o que um desses leprosos fez. Isso é o que importa. Então, mas eu estou fazendo a crítica, não estou criticando a Bíblia não, gente. Cura de 10 leprosos não é texto sagrado, tá? Isso é inserção que editores da Bíblia fizeram, tá? O texto sagrado é o que vai ser lido agora. Epígrafe, cada um inventa um. Mas vamos lá. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu escutei vovô aí? Oi? Vovô está aqui. Gente, coisa boa, né? Não tem nada melhor nessa vida. Meus irmãos e irmãs, veja, a epígrafe é a cura de 10 leprosos. Eu poderia colocar uma epígrafe assim: os 9 leprosos ingratos. Poderia ser também os 9 leprosos ritualistas. Ou eu poderia colocar assim: o leproso estrangeiro que era grato a Deus, o samaritano que era grato a Deus. Talvez qualquer uma dessas fosse melhor que a cura de 10 leprosos. Bom, mas deixando a implicância com as epígrafes de lado, vamos ao texto. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Indo para Jerusalém, a gente já sabe, já era para ser morto. E ele, de propósito, escolheu passar por uma região entre a Samaria e a Galiléia, aquela região geográfica ali, habitada por pessoas tidas como de segunda classe pelos judeus. Ele estava indo para Jerusalém, a capital da Judéia. E a gente sabe que Samaria, Galiléia, Naftali, Zebulon, Decápolis, aquela região ali, compunham o antigo reino do norte de Israel, que foi levado cativo no século 7, 8 a.C. pela Assíria, e que ficou cativo lá, e quando voltou, eles, os israelenses, casaram-se com as mulheres assírias, misturaram-se, culturalmente misturaram-se, assumiram os ritos, os costumes e tudo mais das mulheres assírias,
constituindo ali um povo miscigenado. Não era mais aquele povo puro dos descendentes de Jacó, aquelas 10 tribos, já era um povo misturado, eram israelenses misturados com os povos vizinhos, principalmente os assírios. No ano 500 e pouquinho, houve a ocupação da Judéia pela Babilônia. Quando eles, cumpridos os 70 anos, voltaram da Babilônia, o que é que fizeram Esdras e Neemias? Fizeram aquilo que nós chamamos de limpeza étnica. Esdras e Neemias mandaram os homens abandonarem suas mulheres babilônicas, seus filhos, porque não admitiriam um povo miscigenado como foi miscigenado o Reino do Norte. O Reino do Sul era Judá. Então, em nome de uma certa pureza étnica, de um certo discurso religioso, crianças e mulheres foram abandonadas à sua própria sorte. Isso é visto por muitos irmãos evangélicos que leem a Bíblia como que um ato, um mandamento de Deus. Mas para nós que fazemos uma leitura séria da Bíblia, nós dizemos que isso foi um ato de discriminação, um ato desumano com aquelas mulheres que casaram-se e deram filhos aos judeus lá no exílio. Tanto isso é verdade que Deus falou para Jeremias assim: diga ao povo para não ter pressa, para aprender a cultura, para aprender a língua, para aprender os modos, porque vai ficar lá por 70 anos. Se Deus falou assim, Deus falou: você vai assumir a cultura dele. E uma forma de assumir a cultura é casar-se com as mulheres babilônicas. E também, talvez as mulheres judias casarem-se com homens babilônicos. Se havia amor e respeito, qual o problema? Mas Esdras e Neemias impuseram que eles abandonassem seus filhos, suas esposas. E assim foi feito. Um ato terrível, desumano, discriminatório. Voltando ao texto, Judá então se arrogava ser aquela que guardou a herança hereditária de Abraão, aquela que não se misturou com os outros povos, e via seus irmãos, as 10 tribos do norte, como indignos, como idólatras, como povo miscigenado, como gente de segunda classe. Judá então tinha a arrogância de dizer que tinha resgatado o orgulho de ser um descendente de Abraão e de recuperar os preceitos da Torá, do Pentateuco, e criou, depois do exílio, uma religião chamada farisaísmo, cuja intenção era muito boa, porque fariseu quer dizer separado, e o fariseu teve muita importância na história de Israel. E diga-se mais, Jesus Cristo, do ponto de vista de sua educação, era um fariseu. Então, Jesus Cristo, um judeu, filho de judeus, descendente de Davi, linhagem atestada, porém nascido na Galiléia, em Nazaré, não é isso? Criado na Galiléia, nascido em Belém, criado na Galiléia, criado na cultura dos galileus, daquele povo impuro aos olhos dos judeus. Jesus então decide sair de lá da terra onde ele começou seu ministério. Ele começou curando aonde? Na Galiléia, na Samaria, na Naftali, porque na profecia de Isaías está escrito que ele iria para esses povos, para Zebulon, para Naftali, para a Galiléia, para curar, para libertar os cativos. Ele não foi para aqueles
se achava o tal que eram os judeus. Mas Jesus, então, indo em direção a Jerusalém, ele decide passar no meio dessas duas nações, a nação dos galileus, a nação dos samaritanos, e eis que havia num arraial 10 leprosos. Leprosos, aqui hoje essa palavra soa mal, está aqui doutora Leda, hoje seriam pessoas portadoras de hanseníase, não é isso? Mas leproso naquela época não era a pessoa que tinha hanseníase necessariamente. Qualquer pessoa que tinha uma doença de pele, que era contagiosa, ela era classificada como leprosa e ela era colocada afastada da comunidade. Assim como a mulher, quando menstruava, ela também tinha que se afastar da comunidade pelo tempo da sua regra. E existem outros casos em que esse afastamento era necessário por questões sanitárias. Não havia vacina, não havia penicilina, não havia diagnóstico por imagem, não havia nem doutor Aleda naquela época, nem doutor Pedro, é isso? Havia ali um empirismo para buscar curas e a melhor coisa era separar as pessoas. Assim, qualquer doença de pele, um eczema, um vitiligo, tudo isso era colocado no rol da lepra e essas pessoas eram tidas por impuras. Você imagina o que é você viver separado da sua esposa, dos seus filhos, dos seus familiares, em um arraial de pessoas que poderiam até ter uma doença de pele contaminante e que poderiam contaminar até quem não era contaminado. Poderia ser que alguém ali tivesse mesmo hanseníase e contaminasse alguém que não tinha. Mas eis então que aquela pessoa, ela, quando Jesus vai passando, eles gritam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Como é que eles sabiam que Jesus era mestre e que ele era capaz de ter misericórdia? Como que eles sabiam? Jesus então se dirige a eles. Olha, que se fosse um fariseu, passaria quilômetros de distância. Mas Jesus vai até eles e fala assim: filho, o que queres que faça? Que pequenos são, Senhor. Aí Jesus fala: então vão, mostrem-se ao sacerdote. Eles, num ato de fé, de obediência, saíram, e na caminhada deles, eles ficaram limpos. Um pouco de lei aqui. A lei diz que quando alguém é curado de uma doença, deve se apresentar ao sacerdote. Jesus falou para eles assim: cumpram a lei, vão e mostrem-se ao sacerdote. Eles saíram. Quando no caminho ficaram curados, um deles: que sacerdote o quê? Eu não vou me mostrar sacerdote coisa nenhuma. Eu vou adorar esse homem que me curou. É esse homem que eu vou adorar. 9 seguiram o rito da lei. 9 prestaram atenção no rito da lei. No rito que a religião determina. Faz isso. Mas aquele ousado falou assim: que sacerdote que nada. Esse que me curou é muito mais autoridade do que qualquer sacerdote. Por isso eu vou voltar e vou adorá-lo, eu vou reconhecê-lo, eu vou ser grato a ele. Jesus esperava esse gesto dos 10. Jesus esperava esse gesto dos 10. Mas só um foi lá e prostrou-se a seus pés, o adorou, dando graças. Porque o que é apresentar-se ao sacerdote diante de uma cura de uma doença de pele contagiosa?
que não se sabe lá qual fosse, mas aquele sim, esse que me curou, é atrás dele que eu vou. Que sacerdote que nada. Jesus então pergunta: onde estão os outros 9? Porque só esse estrangeiro, olha a ironia de Jesus, porque só esse estrangeiro. Quando Jesus fala esse estrangeiro, eu posso deduzir que os outros 9 eram judeus, porque o judeu era zeloso com a observância da lei. Foram os 9 atrás do sacerdote se apresentar, até com medo de reprimenda do sacerdote. Como que você foi curado e não veio aqui se apresentar? Mas aquele que era um samaritano, Zé Povinho, gente de segunda classe, voltou para adorar a Jesus, para reconhecer em Jesus o poder, a soberania, a capacidade de transformar a vida de uma pessoa. Meus irmãos, minhas irmãs, aquele estrangeiro, ele não conhecia os ritos do judaísmo. Graças a Deus que ele não conhecia. Talvez se ele conhecesse, ele tivesse ido com os 10. Ele estava indo com os outros, porque Jesus mandou. Mas na hora que viu que eu estava curado, ele falou assim: esse que me curou, esse é Deus. Eu quero Ele na minha vida, eu quero Ele. Eu quero esse homem que me curou. Que sacerdote que nada. Às vezes, irmãos e irmãs, nossas ações, nossos gestos estão muito mais presos ao formalismo da nossa fé do que a essência da nossa fé. Às vezes, aquilo que nós achamos que é forma, embota, sabota, boicota o que é a essência da fé. A essência da fé é leve. A relação com Jesus Cristo é leve. Jesus Cristo é aquele que ouve o estrangeiro que não sabe nada de religião judaica. Mas Jesus Cristo fala assim: esse homem verdadeiramente foi salvo, não somente pela cura da sua doença de pele, mas pelo seu ato de reconhecer o poder de quem cura. E somente o Filho de Deus é que pode curar, fazer com aquele homem o que Jesus fez. O que nós aprendemos com esses 9 que seguiram o rito, a formalidade da religião, é que muitas vezes o rito e a formalidade nos desviam da essência, nos desviam daquele que verdadeiramente é o nosso Deus. E que o nosso Deus, Ele tem ouvido para te ouvir, mesmo que você não saiba clamar da forma correta, mesmo que você não conheça a Bíblia, mesmo que você não saiba nem fazer uma oração, mesmo que você se confunda todo, na hora que o pastor pede para abrir lá no livro de Esther, e você não acha aquele livro, mesmo que você não conheça nada do que é ser presbiteriano, mesmo que você não saiba o que é ser reforma protestante, o que é calvinismo, o que é luteranismo, isso não tem importância nenhuma na sua relação com Jesus. O que importa na sua relação com Jesus é como você vê Jesus. Jesus é aquele que cura as dores do meu corpo e salva as dores da minha alma. Jesus é aquele que escuta o meu gemido quando ninguém pode me escutar. Jesus é aquele para quem eu falo das minhas dores, mesmo que eu não saiba nem abrir a boca, nem terminar uma oração com um amém. Eu só digo para esse Jesus: o Senhor sabe tudo que passa comigo, tem misericórdia de mim. Como aquele publicano que clamou: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ao contrário do outro que batia no peito e se vangloriava.
cumpria toda a formalidade da lei. Meus irmãos e irmãs, abramos os olhos da nossa espiritualidade para discernir a essência da forma. A forma é boa, mas ela não pode prescindir da essência. A forma organiza, a forma ordena, é bom, mas entre a forma e a essência, viva a essência. Que Deus abençoe você, que Deus te dê uma ótima semana. E para celebrar tudo isso, eu vou pedir ao reverendo Jorge para conduzir esse momento tão rico, em que a forma é linda, a forma que Jesus escolheu para expressar o seu amor e comunhão conosco, que é a Eucaristia. Reverendo Jorge, por favor.